Olá, internautas, é um prazer estar aqui com vocês. Difícil chegar, porque São Paulo está parado. Hoje é dia de vários movimentos, várias greves, e muita gente pergunta, mas e eu que sou trabalhador, tenho o direito de pegar transporte, tenho o direito de ir e vir, eu não estou sendo prejudicado? Isso é uma violação ao direito do consumidor? Acho que sim, mas este assunto em específico nós vamos tratar mais para frente, até porque está prometido aqui para o Brasil inteiro, semana que vem, mais paralisações. E hoje, como eu havia falado, nós vamos discutir os crimes contra o consumidor. Quais são, o que o consumidor pode fazer para se defender e para essa questão, que é uma questão que às vezes os consumidores podem achar que não vale a pena. Ah, não, vou ter trabalho, vou até a delegacia. Eu trouxe para conversar com a gente e mostrar que a questão é séria e pode sim ajudar, não só você, consumidor, com seu problema pontual, mas a sociedade como um todo, o professor Dr. Roberto Parentoni, advogado criminalista, e é um prazer estar aqui com você. Bom, o prazer é todo meu, o prazer é nosso, né? Porque eu falo também em nome do IBRAD, Instituto Brasileiro do Direito de Defesa, e agradecer o convite, agradecer aos ouvintes por estarem aí, né? Como você bem disse, São Paulo está parado, né? Acho que o Brasil, né? Não só São Paulo, o trânsito atrapalha bastante. E estamos aqui para que a gente aprenda um pouquinho, a gente discuta o assunto e vamos que vamos. E vamos lá. Então é assim, retomando, porque eu acho que é importante o consumidor, o cidadão, gravar algumas coisas. O seu direito de se defender enquanto consumidor, ele está gravado, ele está perenizado, eternizado na nossa Constituição Federal. E é impressionante porque não é só num artigo, ele aparece em 3 artigos, né? Então, o direito do consumidor, quando veio no nosso Brasil, veio realmente com muita força. Então tá lá, que você tem direito de ser consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor traz alguns direitos que são os mais importantes. Dentre eles, a informação, a transparência, a publicidade, não ser enganado e daí para frente. Então, eu vou perguntar para o professor Roberto, propaganda enganosa, o que isto realmente significa para o nosso internauta conseguir saber, quando ele está vendo uma propaganda, se aquilo é enganoso ou não, e o que ele pode fazer diante dessa informação se lhe for prejudicial? Bom, na questão da propaganda enganosa, a gente tem que levar algumas considerações, vamos ser práticos aqui. Propaganda enganosa é aquilo que você compra no linguajar popular, gato por lebre. É aquilo que você vai ver, vai querer comprar, é divulgado algo e lhe é entregue outro algo. Então, sugerimos, né? A gente sugere o quê? Que a pessoa, ela pode sim procurar o PROCON de sua cidade, o PROCON aqui do município de São Paulo, o PROCON de qualquer cidade, né, brasileira, né? E aquelas que não têm cidade brasileira, procurar, além do PROCON, pode procurar a delegacia de polícia. Tá. A delegacia de polícia da sua cidade e fazer essa denúncia, não só na questão da propaganda enganosa, mas nas questões, porque a gente na prática, no dia a dia, a gente percebe o quê? Que o consumidor, ele às vezes, o hoje está tirando essa pecha, assim, vamos dizer assim. O consumidor às vezes é considerado chato, né? Que o empresário é o certinho, o consumidor é o chato. Não. Aquilo que você tem dúvida, procure o seu advogado de confiança, procure o delegado de polícia. Aqui em São Paulo, capital, existe o DECOM, Delegacia do Consumidor. Em outras capitais também, relacionadas em cidades que não tem o DECOM, o próprio delegado de polícia ele vai ocupar essa questão, vai fazer um BO, boletim de ocorrência, e sim procurar o PROCON, para que administrativamente, antes ou paralelo às questões criminais. Isso é muito importante para a cidadania do povo. E eu vou além, né? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Você quer comprar um plano de saúde. Aí você recebe na rua, nos faróis, em tudo quanto é lugar, aquelas propagandas de papel, né? Com um monte de informação. E normalmente a que mais engana o consumidor é a tal do carência zero. Aquele papelzinho na verdade, para a lei, um contrato escrito. Se você assinar depois um contrato com essa operadora e tiver aquele papelzinho guardado, ele vai fazer parte do seu contrato. E se não derem a você a carência zero, você poderá denunciar. E denunciar
não só na área civil, para buscar os seus direitos materiais, ou até o direito de não ter carência, procurar, e aí é muito legal, e o Dr. Roberto já atuou lá também, o PRONAR, que é o instituto que recebe denúncias de propagandas enganosas. E é muito legal, eles punem sim as empresas que estão fazendo aquelas propagandas. E também você pode ir com este papel na delegacia de polícia. É isso, doutor Roberto? É o CONAR. CONAR, perdão, CONAR. CONAR. E é isso, e digo mais, isso tudo que você falou, o ano que vem, só para fazer um paralelo e para alertar, isso é bom que se diga, todos nós consumidores, nós somos eleitores, nós somos, enfim, consumidores e cidadãos desse país. E o ano que vem vai ter eleição. E eleição ano que vem vai chover de santinho. Santinho é aquele papel, como bem disse a doutora Rosana, nessa que ela deu exemplo na questão do plano de saúde. Então o santinho é aquele papel que o candidato ele vai mostrar a sua plataforma, vai mostrar o seu dia a dia. Então eu pediria para você, para mim, para nós guardarmos esse papel de santinho para que nós cobrarmos o candidato, se eleito for, né? E até entrar, eu ouso dizer uma tese jurídica, até sim ser penalizado dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor. É uma propaganda enganosa. Mas não tem a né? dúvida. Eu acho que o povo brasileiro tem que avançar nessas ideias. Né? Isso é importantíssimo. Eu acho que dentro da sua ideia de cidadania, que eu acho que essa tribuna do consumidor tem a ver com cidadania, não só guardar o papel do plano de saúde, como daquela construtora que você Exato. vai comprar um apartamento e você quer o prédio daquele jeito, como também gravar as propagandas políticas, para depois você ter a prova de que aquele candidato, se eleito for, está cumprindo ou não. E dá para exigir, sim. Dá para exigir, sim. Por que não? Por que só exigir do setor privado? Vamos também continuar exigindo do setor privado e do setor público. Porque assim a cidadania, assim nós, consumidores, a gente vai valer aquele direito do quê? O direito de ir e vir, o direito de escolher livremente, não com essa propaganda enganosa, porque às vezes a gente vê no programa eleitoral aquele candidato bonitinho, ou aquela candidata bonitinha, às vezes você vota pela sua argumentação, mas na prática não é. Então vamos cobrar. Isso na Europa acontece de uma maneira semelhante. Radical. Acontece. Por que não também, não só exportarmos e importarmos profissionais, mas também vamos exportar as ideias boas, a coisa da cidadania. E só para pegar um gancho, é aquilo que, como a tribuna do consumidor, que as pessoas às vezes se resguardam só no consumo. Mas o consumidor é cidadania, é aquilo que você, o dia a dia seu. Não, isso é importantíssimo que as pessoas saibam. Eu brinco que o consumidor é o nosso total dia a dia. É o cafezinho na padaria de manhã, Exato. É o almoço no restaurante, é a farmácia, é o médico, é o cabeleireiro, o manicure, o barbeiro, o mecânico, o açougue, tudo é relação de consumo. E aí é importante, você tocou num ponto muito legal. Não é só relações de direito, que a gente chama de direito privado, que há o consumo. O direito público também. Então, o Estado, quando fornece, ou deveria fornecer a saúde, isto é um direito de consumidor, você exigir a sua saúde. A educação também. Então, o governo, seja ele em que nível for, ele é um prestador de serviços. Ele recebe, inclusive, para isso. Então, também podemos falar... E aí, achei muito interessante a ideia do professor Roberto, de se assenhorar desse espaço público de candidatura, sim. Porque a hora que ele entrar, ele vai ser um agente político que vai estar ganhando para fazer o que ele, no mínimo, o que ele prometeu. Exato, porque o Brasil é dos poucos países, sabem vocês, que pagam vereadores. Né? E não estou aqui entrando no mérito da questão se é pertinente ou não, mas eu estou entrando no mérito da questão da gente fomentar o quê? Se há propaganda e se é enganosa, vamos cobrar. É isso aí. Né? Vamos procurar os PROCONs, vamos procurar os seus advogados, vamos procurar a Delegacia de Polícia, o Ministério Público, enfim, todos os órgãos, o IBRAD, enfim, todas as ONGs, os órgãos competentes para que faça isso. E só dar um parênteses, e recentemente aqui em São Paulo houve um provimento, eu sei que pode parecer que é um pouco fora da questão, mas tem tudo a ver com o consumidor, tem tudo a ver com a relação daquele consumidor, daquela pessoa, de contratar quem ele quer.
E houve um provimento aqui em São Paulo, da Corregedoria aqui do Tribunal de Justiça, de que os cartórios fizessem serviços para o povo, sem o povo escolher o profissional que deveria fazer. De conciliação. Exatamente, né? de conciliação. E advogados, até sob sua liderança, os advogados aqui de São Paulo fomos às ruas, né? Pleitear o quê? Que pelo menos resguardasse aquilo que nós, consumidores, cidadão, resguardasse a Constituição Federal, né? É o direito de escolha, o direito da não propaganda enganosa, enfim. E graças Ao CNJ, ao né? CNJ, que nós obtivemos, a advocacia obteve uma liminar, cuja essa liminar, diga-se de passagem, foi fruto do movimento da advocacia, do movimento dos consumidores, do povo, a advocacia, tanto do lado, né, do trabalhador, vamos dizer assim, e isso é bacana, só para fazer esse parênteses. Não, tem a Regina aqui perguntando, a internauta perguntando o que é venda casada e se ela é permitida e se é configurado um crime. Bom, a venda casada é a mesma coisa, compre um pãozinho e leve um leite, né? Só compre um pãozinho se levar o leite. Exatamente, Só compre uma pilha se levar o rádio. Isso é venda casada, quando casa-se, né, uma coisa com a outra. Isso é proibido, isso é crime, isso precisa denunciar. E isso geralmente é revestido de uma forma de que as pessoas elas fazem isso para dizer, entre aspas, tá mais barato. Mas está mais barato, mas às vezes o barato sai caro. Né? O César está falando aqui que recentemente ele foi numa operadora de telefonia e que aconteceu isso. Aliás, operadoras de telefonia são campeãs em quererem fazer a venda casada. Né? Então, você te obrigam a comprar a linha com um aparelho e falam que está mais barato, só que aí você fica preso nele durante um ano. É um horror. Então, resumindo, se eu estiver correta, professora, venda casada é vetado pelo Código de Defesa do Consumidor. Vetado pelo Código de Defesa do Consumidor, por qualquer lei, especificamente o Código de Defesa do Consumidor. É vetadíssimo. Fazendo isso é crime, é ilegal. Denuncie, portanto, né, internauta, porque é a construção da cidadania mesmo. Por que eu quis tratar desse tema aqui hoje, dos crimes contra o consumidor? Porque é exatamente as denúncias que vão gerar diferenças. Muita gente acha que não vai valer a pena, vale sim. Nós temos propagandas. Se for falar então em propagandas voltadas para a criança, elas são extremamente enganosas. Nós temos seríssimos problemas de crianças que infernizam os pais, mercê daquela propaganda. A hora que comprar o brinquedo, ele nem vai querer mais, mas é a propaganda. Então, o setor de propaganda, e aí é legal você saber disso, a gente fica assistindo e acha até que o abuso é muito grande, é muito dinheiro em propaganda. Mas o Código de Defesa do Consumidor, como eu havia falado semana passada, está em reformulação. E não só agora o produtor vai responder, como a agência de publicidade. Então, eu passo a acreditar que começaremos a ver uma seriedade maior nas propagandas, principalmente as televisivas. Vamos acreditar que sim, né? Não é Pelo menos a lei vai vir para dar uma brecada nisso. E só para pegar um gancho, alguns exemplos, além de venda casada, vou citar aqui, que eu fiz uma anotação aqui, que são praticados contra o consumidor. Publicidade enganosa, venda de produtos impróprios para o consumo, aquele que é deteriorado ou com data de validade vencida. Legal, vamos falar deixar disso. de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante no SPC ou Serasa, que sabe que deveria saber ser inexata. Então, aquela pessoa que é colocado o nome sem o porquê no SPC ou Serasa, isso é crime também. Né? Utilizar na cobrança de dívidas indevida, coação ou constrangimento físico ou moral e outros mais que a gente vai falar ainda aqui. Quando você fala em constrangimento físico ou moral, me vem a cena daquela pessoa que vai entrar no banco ou vai entrar numa loja e tocam as sirenes, né? Como se ele fosse um bandido. Isto é proibido. Né? Então, é muito comum, principalmente mulheres, nos shoppings, a gente sempre vê, tá numa loja, vê, tá aquilo lá tocando, o segurança vem correndo, não é? Isto é proibido. Mas o
que eu queria falar era sobre produtos impróprios para o consumo, né? Quais são os cuidados que o consumidor tem que ter ao comprar um produto comestível, principalmente? O que ele pode fazer? Como é que ele preserva a prova? Então, por exemplo, ele comprou um refrigerante e dentro tinha um objeto estranho. Como é que ele faz para poder reclamar, levar para a polícia, para onde ele leva? Como é que ele faz com isso? Bom, na questão como é que ele faz com o produto, vamos supor que eu comprei um produto hoje e eu achei um objeto dentro da farinha láctea lá, não sei citar o nome, farinha lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto, vou imediatamente levar até a delegacia de polícia, que o delegado de polícia, ele além de fazer o boletim de ocorrência, abrir uma portaria com relação àquilo lá, ele vai enviar esse produto para a perícia, para que a perícia faça aquilo que às vezes a olho nu nós estamos constatando, né? Que o produto vai que tenha algum objeto não identificado, vamos dizer assim, no produto, a perícia vai constatar e afirmar como que esse objeto, o produto está estragado, é só a perícia que vai poder dizer isso, né? Para dizer no sentido de confirmar, para que depois, tanto na área civil como na área penal, ingressarem com as devidas ações, devidos os caminhos vão ser tomados, porque não adianta nada você, consumidor, pegar o produto estragado, né? E Data vencida. A data vencida, por si só, você vai ver que está vencido, porque a data vai estar vencida. Mas a data pode estar validada, mas ela está com a etiqueta uma acima da outra. E isso a perícia tende a constatar. Não só na questão da etiqueta, na questão do carimbo, né? Como também na questão do próprio produto, para ver se ele está impróprio ou não para consumo. Na verdade, eu vejo várias situações, né? Você lembrou muito bem que tem etiqueta sobre etiqueta. Isso é fácil o consumidor dentro do supermercado verificar. Não compre produto que tem sobreposição de etiqueta, porque eles ficam revalidando. Tem a questão da etiqueta, tá certa, mas o produto estar estragado, não é? E aí você levou para casa, a hora que você abriu é que você percebeu que estava estragado. Você tem duas possibilidades. Voltar ao supermercado e trocar este produto com a nota, por isso que tem que guardar a nota fiscal. Ou, se você acabou ingerindo sem perceber e passou mal, enfim, aí aquele produto tem que ser preservado para ser entregue, como disse o professor Roberto Parentoni, na delegacia de polícia, né? Mas isso me dá direito a quê? Eu acho importante frisar que a gente vê muito filme americano, mas no Brasil é muito diferente. Você vai ter direito à reposição do produto, à devolução do dinheiro e a uma indenização se aquilo lhe fez mal, te levou para um hospital, se você tomou remédio. Não é o simples fato de você comprar um produto e ele estar com problemas que você vai receber dano moral. O Brasil não funciona assim. O judiciário leva essa questão mais a sério, né? Mas, por outro lado, veja que interessante, e o bonito do direito é isso. Houve um caso onde a empresa, quando recebeu a notícia e a foto, comprovação de que ela havia feito uma bolacha e tinha um fio de cabelo nela pendurado, ela simplesmente lavou as mãos perante o judiciário, tipo, isso é porcaria. Ela foi punida pelo descaso com que ela tratou o próprio judiciário e, obviamente, aquele consumidor. Por isso que o direito é bonito, não é? Não, e é bonito, e só lembrando que nós estamos chegando na área, no mês do Natal, né, da compra natalina, e a gente vê muitos brinquedos, na questão dos brinquedos para criança, para jovem, adulto, enfim. Quantos brinquedos às vezes você vai comprar para o seu filho, você vai colocar para ele brincar e ele já automaticamente ele vai funcionar e já quebra. Então, se aquele brinquedo, se for de uma importadora, ela é responsável. O brinquedo é da China, não tem... Mas a importadora é responsável da onde você comprou, se você tiver a nota fiscal. Isso é importantíssimo, porque daqui a pouco a gente vai entrar na fase de compra de brinquedos, de não sei o quê, de um monte de coisa aí. E as pessoas, às vezes, compram, já quebra no dia que funciona. Então vamos nos resguardar e principalmente o quê? Vamos pegar a nota fiscal, né? Que é onde que é a prova material de que você comprou aquele produto, né? Vamos para que... E aí fica de fora aquelas compras nos
camelódromos, né? Porque ali você não tem nota fiscal, não tem manual de propriedade, nada, você não vai ter nada. Aí você não vai poder reclamar também. Né? Infelizmente não vai ter como. Por isso que a gente fala que às vezes o barato sai caro. Né? Então, até porque se você vai começar a fazer suas compras em outubro para o Natal, já vão ter passado os 2 meses. Né? Então, realmente, concordo, vale a pena guardar muito bem essa nota. A pena de um crime desses do consumidor, professor, ela é irrelevante? Ela chega a ser significativa? Como é que o Código prevê isso? Olha, na questão da pena, no sentido penal, na pena, né, ela vai desde uma pena de multa até penas de 2 anos de reclusão. Então depende do tipo do crime que a empresa, que o comerciante, enfim, que aquela pessoa cometeu, que ele, né, o que vai estar tipificado ali. Então depende muito do que nem um exemplo aqui, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, das embalagens, nos recipientes de publicidade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então aqui se alguém omitir, deixar de escrever, né, o produto ele não é tóxico. Se ele deixar de escrever isso, porque aí você vai falar assim, mas como é que ele vai deixar de escrever? Porque aí é simples, a pessoa às vezes importa o produto, exatamente, vem lá da China, da Ucrânia, da Conchinchina, vem para cá. E ela não coloca, e é obrigatório, está na lei, ela não coloca a etiqueta em português. E não adianta ela colocar o português de Portugal, ela tem que colocar a etiqueta português do Brasil aqui. Então isso... A gente que milita na advocacia, a gente vê no dia a dia muitas comerciantes sendo penalizados. Recentemente, uma pessoa expôs à venda tacos e bolas de golfe e não estavam etiquetados. Então foi apreendido e essa pessoa está sendo acusada dessas questões que nós acabamos de narrar aqui. Então isso é importante, eu não estou aqui, nós não estamos aqui pregando que haja vamos sair às ruas todo mundo, mas sim uma conscientização maior, porque o consumidor, eu lembro quando houve a introdução do Código de Defesa do Consumidor, que falava que o consumidor não ia entender, pelo contrário, o consumidor está, graças ao Código de Defesa do Consumidor e outras leis correlatas, que o consumidor está mais consciente, mais atento ao dia a dia. Exigente, né? E aí eu vou fazer outra pergunta, que inclusive vai na esteira aqui do que a Silvia de São Bernardo está perguntando para a gente. Como que ela faz se ela comprar um produto que não tem essas orientações? E o que é pior? Comprar pela internet. Então, como que você faz, Silvia? Eu não vou dizer, é simples e não é simples, mas no fim é simples. Você, quando comprar esse produto, se não tem etiqueta, ou algum vício oculto, né? Algum defeito oculto, enfim, alguma coisa que alguém, além da Silvia, comprar, você vai precisar ter a nota fiscal, para comprovar que você comprou de mim, dela, de alguém. Porque senão, se você não tem a nota fiscal, você não tem o produto, você não tem como comprovar que veio daquela empresa, daquele comércio. E após isso, você deve se dirigir à delegacia de polícia. Eu sugiro acompanhado de um advogado, porque é melhor, é mais assistida, mas também você pode ir na defensoria pública, né, enfim, e é lá aquilo que eu disse no início, ir lá através de perícia, não do delegado, mas sim dos órgãos competentes, vai avaliar aquilo que a olho nu nós constatamos, né? Só vai constatar da validade final. E só lembrando para a Silvia, quando a gente faz compra pela internet, você tem 7 dias para desistir daquela compra a partir do momento que você recebe a mercadoria. Não só pela internet, né? Qualquer compra. Qualquer compra. Mas pela internet, a lei lhe dá 7 dias para você desistir daquilo. Então, toma cuidado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de voltar a contactar aquele site, né? Então, só não perca esses 7 dias para você fazer uma reclamação. Seja no PROCON, seja na delegacia, no juizado especial, você não pode perder esses 7 dias. O Adriano Santos está aqui perguntando qual o direito do consumidor quando for lesado em shows, peças de teatro, eventos em geral, e eu vou acrescentar, futebol.
Recentemente, nós tivemos um consumidor que ganhou o direito de escolher o assento dele num dos jogos por causa da Copa, né, que teve agora aí. Eu pergunto, quais são os direitos? O direito, vou aqui ser simplista, né? E não tenho pretensão nenhuma aqui de esgotar o assunto, pelo contrário, estamos aqui debatendo. O direito daquele que se viu lesado por um teatro, cinema, jogo de futebol, jogo de basquetebol, qualquer espetáculo, vamos dizer assim. Tá certo que ultimamente meu Palmeiras não está dando tanto espetáculo assim, mas vamos lá. Qualquer espetáculo é aquilo que você tem que, primeiro, provar através do seu ingresso. Mas o ingresso, o cara lá da bilheteria, ele pegou e não me devolveu. Não. Então você vai atrás do seu cartão de crédito, do cartão de débito, né? Então você vai de uma maneira que comprove. Eu paguei em dinheiro. Como é que eu comprovo? Então pega o estacionamento que o senhor esteve lá perto, próximo ao local, para que comprove essa relação. Para que depois dê sequência, que demonstre o prejuízo que o consumidor teve. Né? E na verdade, Adriano, você comprou o bilhete, não recebeu o bilhete. Tranquilo, porque você tem a prova da compra, seja pelo site, pela internet, porque você vai receber. Se comprou na bilheteria, você vai ter o bilhete. Agora, e se o show for cancelado? Você tem direito de reaver o preço desse bilhete, ou de ganhar um para um outro show, ou até mesmo de você receber uma indenização se, porventura, olha, hoje foi cancelado, só tem marcado para dali a 15 dias, e você, por coincidência, dali a 15 dias, vai estar com uma viagem marcada, não vai poder assistir o show. Então, todo o prejuízo que você vier a ter numa casa de show, e é todo, com relação ao show, ao local onde você está sentado. Muitas vezes as pessoas compram hotel, atrás de uma coluna. Exato, ao hotel que você vê, às vezes a pessoa vem de fora. Compra na famosa venda casada, não é verdade? Hotel com a passagem. Com a comida que você comprou ali, com o garçom que não lhe atendeu. Então, tudo que acontecer dentro da casa de show ou de teatro é uma violação ao direito do consumidor e você pode processar. E aqui agora eu vou provocar um pouco. Da mesma forma que você é consumidor num campo de futebol, se você vai com a família e na frente começou a ter um quebra-quebra, você tem direito de processar também, porque quando você compra um bilhete para assistir a um show, a um futebol, a um teatro, a um cinema, você tem direito de ter mantido a sua integridade física, moral, mental, psíquica. Então, talvez seja a hora da gente começar a processar a quem for devido e eles começarem a segurar mais essas ondas de violência que de vez em quando nos campos de futebol tanto nos assustam. Não é, professor? Com certeza. Inclusive até estou mexendo aqui nas folhas aqui, e é onde você acabou de falar, são circunstâncias agravantes dos crimes tipificados nesse código, ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Então são circunstâncias, porque às vezes a gente deixa para lá, deixa para cá. Não, mas se você vai com a sua família, você pega o teu filho, tua filha, tua esposa, enfim, namorado, você vai num campo de futebol, você vai num show e você precisa alguém resguardar isso, né? E recentemente também aqui em São Paulo, salvo engano, um consumidor, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, ele conseguiu uma indenização porque o ônibus estava lotado. Porque realmente um absurdo. Aí eu digo a todos os brasileiros e do mundo que estejam nos ouvindo aqui, porque a internet vai para o mundo todo. Né? E daqui a pouco vai até para intramundo, né? Vai para fora do mundo. Que eu digo o seguinte, se nós consumidores não nos mobilizarmos, as coisas vão ficando paradas. Então não adianta a gente ficar reclamando, e eu ouço muito, eu vou entrar com uma indenização, só vou receber daqui a 5, 10, mas um dia vai receber. Né? Se não vamos ser nós, vai ser nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, enfim. O importante, o que é? É a gente provocar, no bom sentido, se nós se sentimos lesados, existe aí o judiciário para resolver isso. Existem os órgãos competentes. Agora, quanto mais nós consumidores ficarmos calados, mais arbitrariedades vão ser cometidas. Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que quem tem mais ou menos a nossa geração vai lembrar de como foi usar o cinto de segurança. Ninguém usava, mas ninguém usava. O cigarro, lembra? né? Ninguém usava. Aí houve
um regramento que fixou uma multa. Então, quem não usasse o cinto de segurança ia pagar uma multa. Todo mundo passou a usar uma multa. Então, infelizmente, aqui no Brasil, a coisa funciona meio que as pessoas vão se incomodar quando alguém mexer no bolso delas. Então, vamos incomodar as empresas que estão lesando a gente, vamos incomodar os times de futebol, enfim, que não cuidam bem das suas torcidas organizadas, vamos incomodar quem estiver lesando a sociedade. E aí, eu incluo o serviço público também. Com certeza. Seja ele na educação, no transporte, na saúde, na segurança, né? É a forma que a gente tem de fazer com que realmente as coisas comecem a evoluir. Você tocou num ponto agora que nós, no início, nós estávamos conversando, com relação ao serviço público. O consumidor se sentiu lesado, vai fazer um BO. Não pode voltar para casa reclamando de deputado, senador, de presidente, de vereador. Além de reclamar, que é plausível, vamos fazer um BO. Vamos reclamar. Imaginem se todos os consumidores realmente reclamassem legalmente, vamos dizer assim, formal, né? Diretamente, as coisas começariam a mudar mais rápidas. Mas eu não tenho dúvida. O Brasil, o gigante, acordou quando a população foi à rua para reclamar do quê? De uma relação de consumo, serviço de transporte, por causa de 20 centavos. Nos outros países do mundo, as pessoas fazem reclamações e boicote o tempo todo. Um produto aumenta 10 centavos em alguns países, a população se mobiliza e ninguém compra aquele produto. Em um mês, o produto volta com preço de menos 20. E aí é só pegar o gancho do transporte coletivo, é uma pergunta que eu me faço e gostaria só de transmitir aqui aos ouvintes aqui. Se aumentou a passagem para R$ 3,20, depois voltou para R$ 3,00, por que aumentou e por que abaixou? Eu não entendo isso. Então, para a gente ver a força que tem o consumidor, a força que tem aquela pessoa que reclamou sim, reclamou de um direito, mas 20 centavos, vai pegar 2, 3, 4 conduções por dia. Então é R$ 1 por dia, dá R$ 30 por mês. Para quem ganha o salário mínimo, isso representa um dinheiro grande. A Letícia aqui está perguntando como é que foi essa história do transporte. Foi muito interessante. É um colega nosso que ele cansou de ser maltratado dentro do metrô. Todo mundo já sabe, né? Tem hora que você entra no metrô, você não precisa se segurar, né? Porque as pessoas seguram a gente, né? E ele provou na justiça que havia todo um trabalho de lotar mesmo, de superlotar os trens, porque assim você tinha que colocar menos trens andando. Ele ganhou em primeira instância. O Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente deu a ele uma sentença confirmando aquela primeira. Ele vai receber R$ 15 mil de indenização, porque provou que o serviço era péssimo e pior, que a empresa não fazia a menor questão de melhorar. Ao contrário, ela fazia questão de ignorar as pessoas que estavam dentro do metrô. O que interessava para ela era diminuir o fluxo de trem. Então, é muito gostoso ir atrás do direito da gente, não é? Opa, é gostoso e é uma coisa da cidadania, né? Uma coisa do dia a dia, do cidadão, né? Porque é gostoso a gente reclamar, às vezes a gente reclama tanto e esquece que nós somos o instrumento dessa mudança, dessas tão sonhadas alterações dentro do Congresso Nacional, dentro, enfim, do âmbito político, do âmbito privado, particular, né? Eu acho que é interessante esse programa seu, essa questão desse diálogo com as pessoas, porque fazendo essa massa crítica, que as pessoas vão começando a pensar, a dialogar, a degustar aquilo que a pessoa às vezes passa batido, fala, deixa pra lá. Não é questão de deixar pra lá. A gente pode até deixar pra lá, sem ódio, sem rancor, óbvio, mas sim com a cidadania. Pô, peraí, se eu pago imposto, eu quero que resguarde o imposto. Não é? E só para pegar outro gancho, recentemente, não tão recente, mas um pouco, que teve um consumidor na Avenida Brigadeiro Faria Lima, você lembra disso aí, não? Que ele foi assaltado nas mediações do shopping ali, ele entrou com ação de indenização e ganhou a ação. Por falta de segurança. Por falta de segurança. Então essa questão das pessoas reclamarem, vamos entrar. Quero ver enxurradas e enxurradas de processos pertinentes
Quero ver se não há uma mudança radical no bom sentido de que o metrô vai colocar trens adequados, ônibus adequados. Não adianta fazer corredores de ônibus e não ter ônibus, só ter trânsito. Então precisa fomentar essa questão. Eu vou aproveitar, já que a gente está nesse debate muito voltado para a Constituição Federal mesmo, essa questão dos médicos. Não é? Você vê de um lado as associações de médicos indo contra a vinda desses médicos estrangeiros. De outro lado, você tem uma sociedade extremamente carente, sem médico algum. Só com esses dois fatos, eu acho que a gente consegue, talvez pensando em termos de sociedade, chegar a uma conclusão. Claro que aí você vai falar, parece que está provado já, que esse acordo com Cuba já estava fechado antes de até abrir o concurso do Médico Mais. Mas, enfim, nós temos dois direitos postos. O direito dos médicos de quererem trabalhar dignamente, com condições, com infraestrutura. Não adianta um médico num hospital que não tem nem raio-x. E do outro, você tem a população carente das cidades onde não há médico algum. Se formos analisar essa questão, e o direito é uma balança, né? Qual direito nesta balança é mais importante para a sociedade? Colocar médicos para atender uma população que não tem médico nenhum, mesmo que cubanos, argentinos, enfim, espanhóis, ou lutar pela categoria dos médicos. Os dois são importantes, mas numa balança, neste momento de crise, eu, Rosana, não sei, o professor Roberto, mesmo que com dúvida, eu prefiro que exista um médico no rincão do Amazonas para atender aquela população, do que não ter nenhum. Posso até mudar de ideia amanhã, mas em termos de sociedade, eu acho que tinha que ter. Se não há médicos que vão para lá, tem que ter médico lá, até porque é um dever do Estado fornecer esses médicos. A minha única ressalva, óbvio, é essa questão dos médicos cubanos não receberem dinheiro diretamente. É isso que eu ia falar. Você ia entrar nesse gancho, né? A única ressalva que eu tenho, pode vir médico até de Uganda, aqui, de qualquer lugar do mundo, até de Marte. Mas eu acho estranho, mas eu não sou político, essas questões mas eu acho estranho essa questão de mandar dinheiro para... Aí eu pergunto, e esse médico, ele vai viver aqui no Brasil? Então. E se ele formar a família aqui no Brasil? Como é que vai ficar? Ele vai ser traidor de Cuba? Ele vai ser amigo do Brasil? Como é que vai ficar? Não sei, né? Então, que precisa ter mais médico é óbvio, não existe, é óbvio, né? Que cada cidade brasileira... Exato, agora precisa ter mais remédios, precisa ter a infraestrutura para atender o médico. Tem que ter hospital, raio-x, tomografia. Agora o raio-x público, porque às vezes na prática vai para raio-x aquele do senhorzinho lá da cidade, que só ele faz raio-x, porque sempre às vezes a máquina está quebrada. Você entende? Às vezes sempre a máquina está quebrada, às vezes quebrou porque quebrou, mas às vezes quebrou porque tiraram da tomada apenas, só para ir lá no senhorzinho que é o dono da máquina. Então essa é uma outra questão política, que uma outra outra questão que eu não vou adentrar aqui, mas eu, no meu entender, eu acho estranho, para não dizer outra coisa. Mas que precisa ter médico, é óbvio que precisa ter médico, porque vem advogados de fora trabalhar aqui, vem engenheiros de fora. Sim. É que as pessoas acham que só... E os médicos, por que não podem vir de fora? É só a forma, agora que foi desagradável também, a recepção de alguns médicos brasileiros, com a recepção dos médicos, que afinal de contas é tudo colega, né? Educação não se ganha em casa, né? Enfim. Eu não sei se você leu, a Justiça de Minas já deu um não ao Conselho Regional de Minas Gerais, quando disse que eles eram obrigados a dar o registro provisório para esses médicos, né? Eu acho que, neste momento, a questão social é a saúde pública mesmo. É a saúde pública. E eu gostaria só de salientar uma coisa aqui. Hoje a internet, nós estamos aqui na internet, as redes sociais, as notícias se propagam como... É pior que... É mais rápido que fogo. E hoje eu já estou vendo notícias, não sei se você chegou a ver,
que médicos no Nordeste brasileiros estão sendo demitidos para serem. Então aí nós precisamos já me saber. preocupou. Então, mas aí nós precisamos saber até que. Será que aqueles médicos demitidos, aqueles que apareceram na televisão recentemente, que bate o ponto e não vai trabalhar? Então, se são esses, eu concordo que tem que demitir mesmo, né? Mas eu quero ter esclarecimentos. Exato. Porque prefeituras que não estavam pedindo vaga para médico, agora estão demitindo pessoas com direitos feridos para contratar esses, eu acho que vamos ficar atentos também, porque eles acham que a gente é muito, entre aspas, bobinho, né? E não somos, não. Nós estamos atentos. Mas não tenha dúvida, vamos acompanhar essa matéria. Vamos acompanhar porque... E aí eu vou brincar um pouco aqui, né, internauta. Seja da cidade que você for, nós estamos entrando no momento de pré-campanha, para não dizer que já está quase todo mundo em campanha. Já né? está, só não está ainda por causa da Copa do Mundo que vem. Né? Então guarde todas essas propagandas de prestação de contas, que o pessoal gosta de publicar em jornal, né? O Estado é bárbaro, o Estado está dando saúde, a Prefeitura está dando isso, está dando aquilo. Começa a guardar. Porque amanhã, se você precisar de alguma coisa na área da saúde, ou na área da habitação, ou na área da educação ou do transporte, que seja conflitante com esta propaganda, você tem mecanismos de entrar com uma ação e ter aquele direito garantido para você. Além de denunciar por propaganda enganosa. Exato. Não é? Então, é isto que é legal do movimento de conscientização. Né? A gente vai sabendo o que pode fazer e vamos começar a cobrar, não é? Porque se não cobra, fica parecendo que está todo mundo contente. E essa questão de todo mundo contente, eu acredito que eu não estou totalmente contente. Porque existem situações que a gente precisa reclamar, falar. Para que o quê? Para que o nosso direito vale a pena, o nosso direito seja respeitado, né? Porque senão a gente fica perdido, fica à mercê dos poderosos, entre aspas. E é isso que a gente não pode deixar. E é isso que é importante esse programa seu e outros mais, mas no sentido de fomentar essa massa crítica. Eu tenho certeza que, não na questão de esgotar o assunto, longe disso, mas de fomentar essa massa crítica. E essa discussão que é importante da cidadania, do povo, né? Essa discussão, essas conversas, é interessantíssimo. O Jean, daqui da capital, está perguntando, doutor Roberto, ele está desconfiado do posto de gasolina onde ele tem abastecido, que o carro dele está apresentando aquelas alterações, né? O que ele pode fazer? Se for provado que é gasolina adulterada, isto é um crime contra o consumidor? Crime, opa, a gente vê recentemente, vê sempre que postos de gasolina são fechados. Não vou dizer que diariamente, porque eu não acompanho isso, mas que são fechados frequentemente, sim. Então, se ele tem vá no seu mecânico de confiança para fazer uma pré-inspeção, né? E aquilo que o mecânico lhe falar, procure a delegacia com essa pré-inspeção para que ele dê encaminhamento a isso, guardando a nota fiscal de compra do combustível. Aí com o mecânico seu de confiança fazendo essa pré-inspeção, ele fazendo um laudo, né, para que encaminhe isso. Isso não é você somente que está tendo essa desconfiança. Isso ouso dizer que nas delegacias, principalmente aqui em São Paulo, na Delegacia do Consumidor, é comum receber esse tipo de denúncia. E, na verdade, aí não é nem só propaganda, não é propaganda enganosa, né? É colocar o produto com toxicidade. Exatamente. Ele está colocando o produto que existe, eu não vou aqui dizer o teor de gasolina, álcool, né, o etanol, que eles estão chamando hoje, da proporção. Mas o governo brasileiro existe a proporção. Tanto de gasolina, tanto de etanol, tanto não sei de querosene. Se passou isso é crime. Isso aí, nossa, fecha posto. E se fecha o posto, depois é difícil até reabrir. Eu acho que nesse ponto, você lembra também que já ocorreram até explosões com aqueles postos clandestinos, tanques clandestinos, né? Denuncie. Casos assim, denuncie até para você proteger alguém. Agora, a gente está chegando, infelizmente, perto do nosso final, mas dá ainda para a gente falar. Nós ficamos muito focados no Código de Defesa do Consumidor, nos crimes ali existentes. Existe alguma, ou já existia, alguma outra lei que protegia o consumidor para situações como essa?
Eu sou da época da Sunab ainda, né? Nossa Senhora. Fui fiscal da Sunab lá no município de Itapira. E existia, a gente se enquadrava tudo na lei da economia popular, de 1951. E de lá para cá houve o Código de Defesa do Consumidor e também o que se baseia muito, aqueles que é estudante, acadêmico, e aqueles que gostam de anotar, a Lei 8.137 de 90, que é sobre os crimes contra a ordem tributária. E isso também fala sobre, e fala mais pesado ainda, vamos dizer assim, ou seja, sobre essa relação de consumo. Ele trata de relação de consumo, mas com penas maiores. Penas maiores, exatamente. Vou aqui citar, por exemplo aqui. Vamos lá, aqui ó. Até misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes. Até falando da gasolina, eu já bati o dedo aqui. Para vendê-los ou expô-los à venda como puros, misturar gêneros e mercadorias de qualidades iguais, enfim. Aí nós vamos ver na pena aqui. Detenção de 2 anos a 5 anos. Mais do que o dobro da outra outra pena. Mais do que o dobro da outra pena. Então tá lá, favorecer ou preferir sem justa causa comprador ou freguês ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores e vendedores. Ou seja, não pode nem alguém pular na tua frente na fila, né? Se pular, além de ser a pessoa deselegante, o empresário, o comerciante está sendo isso é criminoso. Legal, hein? Isso é legal. Claro, com a ressalva do Estatuto do Idoso, obviamente. Com essas exceções, né? As filas têm que ser respeitadas. E, na verdade, eu brinco de novo, né? E brinco falando sério. O Código de Defesa do Consumidor é um manual de comportamento humano. No fundo, ele está dizendo assim, não me engane, por favor, não me venda nada ruim, por favor, me respeite, por favor, olhe para mim. É um código de comportamento. Então, e comportamento começa na fila mesmo de espera de um cinema, não é? No parque de diversão. No parque de diversão. Então, vamos começar a exigir os nossos direitos, porque, claro, não precisa brigar, mas... Por favor. Nós não estamos aqui, eu particularmente não estou aqui para a gente sair às ruas como paladinos da justiça. Pelo contrário, nós estamos aqui para fomentar a discussão e que as pessoas saibam dos seus direitos. Então anotem aí, vou repetir de novo. A lei, além do Código de Defesa do Consumidor, existe uma lei 8.137 de 90, no seu artigo 7º e os seus incisos, como aqui, fraudar preço por meio de. Tem um monte de alteração sem modificação, junção de bens, aviso de inclusão, elevar o valor cobrado nas vendas a prazo. Olha. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, chamando mediante atenção. Exigência de comissão ou de taxa de juros legais. Então é aquela coisa de cartão de crédito. De cartão de crédito. De cartão de débito. É ilegal. Ou seja, confie na sua intuição, numa compra, olhe bem, não tenha pressa, porque normalmente a gente faz alguma coisa errada na pressa, né? Porque é o seu direito, é o direito à sua saúde, educação, segurança. Vá atrás, lute. Eu queria muito agradecer a participação do professor Roberto Parentoni. Deixo para o senhor as últimas considerações. Bom, eu que agradeço o convite. O IBRAD, o Instituto Brasileiro de Direito de Defesa, quem puder acessar o nosso site é o www.ibradd.org.br. E aqueles que tiverem dúvidas, alguma coisa, podem contatar a gente, que a gente está à disposição para tirar dúvidas, enfim. E novamente agradeço a Rosana Chiavassa pelo programa, pela guerreira que é como advogada, que o advogado precisa estar sempre antenado nas questões sociais, e isso, ela com certeza, ela é assim no dia a dia. E agradeço novamente, vou aqui ser redundante, mas esse programa é muito importante para a sociedade paulistana, brasileira, paulista, enfim. Um grande abraço a todos, a todas, e qualquer dúvida estamos à disposição. Queridos e queridas internautas, o programa está chegando ao final, Tribuna do Consumidor. Vamos para o mês de setembro, se Deus quiser, com um pouco menos de frio, com um pouco menos de secura no ar, e lutando pela nossa cidadania, pelos nossos direitos. Muito obrigado e até sexta-feira que vem.